Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre a nova Revolução Verde. Portanto, o setor agrário vem passando por mais uma fase de transformação técnica. E essa nova fase de transformação técnica é chamada por especialistas de a nova Revolução Verde. Lembrando que a Revolução Verde foi uma revolução tecnológica iniciada nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, quando então foram desenvolvidas novas tecnologias, foram aperfeiçoadas as máquinas, os equipamentos destinados à produção agrícola, foram desenvolvidos inúmeros tipos de fertilizantes químicos, defensivos agrícolas, que nós chamamos de agrotóxicos, foram criadas as VARs, variedades de alto rendimento, enfim. E a Revolução Verde em si foi responsável pelo aumento da produtividade agrícola, inclusive sendo na época citada como a solução para erradicar a fome no mundo a partir do aumento da produtividade agrícola. E nós tivemos posteriormente uma nova etapa no desenvolvimento tecnológico, que a gente pode chamar de segunda Revolução Verde, quando então novas tecnologias passaram a ser desenvolvidas, inclusive através da manipulação genética, com o desenvolvimento dos organismos geneticamente modificados, com a utilização das tecnologias de monitoramento da produção agrícola, inclusive hoje utilizando imagens coletadas não só por aviões, assim como por drones, também o desenvolvimento de técnicas que aprimoraram todo o processo de produção agropecuária, inclusive também é preciso citar uma nova geração de máquinas e equipamentos que estão sendo utilizados no processo produtivo. Então, essa segunda etapa, que está vinculada ao agronegócio, agricultura empresarial, a chamada agricultura de precisão, que vem articulada aos complexos agroindustriais, agora nós temos uma nova etapa que está em desenvolvimento, batizada de a nova Revolução Verde. Eu, particularmente, chamo essa nova etapa da Revolução Verde de terceira Revolução Verde. Apesar de existir a chamada agricultura 4.0, que é a agricultura vinculada às tecnologias advindas da quarta Revolução Industrial, mas quando se fala em Revolução Verde, nós estaríamos ingressando na terceira etapa. Então, essa terceira etapa da Revolução Verde já está revolucionando o processo de produção agropecuário através de transformações na base técnica que tem gerado benefícios não só para os produtores, assim como para o meio ambiente e também para os consumidores finais, porque essa nova Revolução Verde está intimamente vinculada à chamada agricultura biológica, agricultura ecológica, enfim. Então, é dentro desse contexto que
eu irei analisar essa nova Revolução Verde, lembrando que esse tema já foi abordado agora recentemente em concurso e é um tema que poderá ser abordado com maior frequência nos futuros concursos, porque é um assunto que está assumindo uma dimensão bastante significativa e essa nova Revolução Verde vem se desenvolvendo em vários países do mundo simultaneamente, inclusive aqui no Brasil, que hoje é um dos maiores produtores mundiais de alimentos, e o setor vinculado ao agronegócio vem incorporando essas novas tecnologias para buscar exatamente a maior eficiência produtiva, o aumento da produtividade, menor impacto ambiental, alimentos mais seguros para os consumidores, menor, vamos dizer assim, riscos, né, também para o meio ambiente, enfim. Então vamos analisar aqui essa nova Revolução Verde que, na verdade, é um processo que a gente pode considerar relativamente recente, porque tem poucos anos em que a ciência biológica avançou de forma significativa, trazendo inúmeras técnicas que já estão sendo aplicadas no processo produtivo e que estão garantindo o aumento da produtividade e, consequentemente, a maior eficiência do agronegócio. Aqui nós temos, por exemplo, deu uma travada aqui, a plantinha representando aqui o emprego dos bioinsumos, que são insumos biológicos, o nome já diz, né? Bioinsumo. Então, a base da nova Revolução Verde, a base central de todo esse processo, está vinculada ao desenvolvimento dos insumos biológicos, que tem uma aplicabilidade geral, ou seja, em vários segmentos, que nós veremos a partir desse momento. Então vamos lá. Os benefícios dos insumos biológicos para a lavoura. Olha só, melhora a fertilidade do solo a partir da maior disponibilidade de nutrientes para as plantas. Então, através do emprego de bioinsumos, você eleva a capacidade produtiva do solo, utilizando elementos naturais, o que torna todo esse processo muito interessante, porque progressivamente liberta o produtor rural da necessidade de utilizar fertilizantes químicos, que nós sabemos que, quando empregados de forma inadequada, além de contaminar o solo, contaminar os recursos hídricos, inclusive o lençol freático, também pode provocar a queda da produtividade agrícola. Mas, professor, o fertilizante químico ele pode causar a queda da produtividade agrícola? Pode. A partir do momento em que ele mata, quando é empregado de forma incorreta, os micro-organismos que habitam o solo, isso, consequentemente, vai acabar gerando um processo que resultará na queda da produtividade agrícola. Então, o uso de bioinsumos, além de enriquecer o solo, também irá contribuir para o maior desenvolvimento das plantas, elevando, inclusive, a produtividade da lavoura. Então, contribui na produção de substâncias que irão auxiliar no crescimento das plantas. Então, esses bioinsumos que estão sendo produzidos também têm esse papel importantíssimo, que é auxiliar no desenvolvimento das raízes. As raízes das plantas crescem mais, razão pela qual as plantas crescem mais. Crescendo mais, a floração aumenta, a produtividade da lavoura aumenta, sem gerar os impactos ambientais decorrentes do emprego da química na agricultura.
Controle biológico de pragas e doenças. Então, através dos bioinsumos, você também promove o chamado controle biológico das pragas e doenças, eliminando dessa forma a necessidade de se utilizar os agrotóxicos, muitos dos quais são comprovadamente produtos extremamente nocivos à saúde humana, inclusive muitos casos de câncer e a propagação dessa doença e também a propagação de doenças, por exemplo, neurológicas, estão vinculadas ao emprego ou uso inadequado de agrotóxicos, alguns dos quais, ou muitos dos quais, inclusive proibidos em vários países do mundo. Então, a contaminação química gerada pelos agrotóxicos não atinge só o solo, o lençol freático, os rios, lagoas, córregos, atinge também todo o meio ambiente que está em volta da lavoura. Muitas espécies de animais acabam morrendo e também o próprio ser humano acaba contraindo doenças por causa dessa contaminação química, o que já não acontece quando o produtor rural ele utiliza os bioinsumos para poder proteger a lavoura de uma determinada doença, de uma determinada praga que vá atacar a plantação e comprometer a produtividade da lavoura. Fortalecimento do sistema biológico das plantas, aumentando o estresse biótico e abiótico, ou seja, então aqui nós temos também um outro aspecto interessante, dei uma pulada aqui, a importância dos bioinsumos. Olha só, a fertilidade do solo. Então você tem aqui, ó, solubilização. Os solos, eles acabam sendo mais permeáveis, com maior capacidade de absorção, não só da água como do ar, assim como também dos nutrientes que estão sendo inseridos através dos bioinsumos. A mineralização do solo é importante porque existem os elementos minerais contidos no solo que são de vital importância para o desenvolvimento das plantas e também o aumento da produtividade da lavoura. A fixação desses nutrientes no solo, a retenção dos nutrientes no solo, a formação de humus a partir da decomposição da massa orgânica. Então, a utilização de bioinsumos também vem acompanhada do emprego da compostagem orgânica, seja ela através de adubo animal, adubo vegetal ou até mesmo restos da própria lavoura que devem permanecer sobre o solo após uma colheita. Então aqui a promoção do crescimento, fito-hormônios que vão acelerar o crescimento dessas plantas, as vitaminas que são inseridas no solo através do bioinsumo ou dos bioinsumos, esses nutrientes que vão inclusive, também contribuir para a produção de alimentos mais saudáveis, mais ricos em vitaminas e proteínas, compostos voláteis que também podem e desempenham um importante papel no desenvolvimento das plantas. Adaptação ao estresse, proteção contra a seca, não é só contra a seca, o estresse hídrico é a proteção também contra o calor excessivo, contra o frio excessivo. Então, existe essa propriedade em determinados bioinsumos. A regulação do etileno, a proteção contra a salinidade do solo, porque o aumento da concentração de sais no solo acaba influindo na produtividade da lavoura, ou seja, acaba gerando uma queda na produção agrícola, e a biorremediação, que também é um processo bastante interessante. No que diz respeito ao controle biológico, aí você tem as bactérias, os fungos, os nematóides, que na verdade são vermes, insetos, enfim, você pode controlar
esses elementos com os chamados bioinsumos. Então você tem o biofungicida, o bioinseticida e por aí vai, que são produtos naturais que irão proteger a lavoura das doenças, das pragas, garantindo ao produtor assim uma produtividade maior e reduzindo sistematicamente os riscos do produtor perder parte da sua produção por causa de uma praga ou de uma doença qualquer que venha atingir a sua lavoura. Um outro aspecto importante que a gente tem que relatar aqui, está pulando aqui, perdão, a classificação dos bioinsumos. Os bioinsumos são classificados em várias categorias. Os macrobiológicos, como no caso dos besouros e joaninhas, além de ácaros e vermes, que são seres que vão combater determinados predadores, determinados micro-organismos ou pequenos animais que atacam uma plantação, contribuindo assim para a queda da produtividade agrícola, a redução da produtividade das plantas e até mesmo, dependendo do tipo de praga, a morte da planta. Então você vai utilizar os fatores, ou seja, os fatores macrobiológicos ou o controle macrobiológico, que na verdade é um controle muito mais indicado e muito mais racional para a lavoura do que propriamente o pesticida, o inseticida, o herbicida, o fungicida ou qualquer tipo de produto químico que vá utilizar no processo produtivo. Os microbiológicos, como vírus, bactérias e fungos, então também exercer o controle desses seres que também acabam afetando a produtividade e matando as plantas. Os semioquímicos, no caso dos feromônios, que insetos e outros animais usam para marcar território e atrair parceiros. Então, quando você usa o feromônio, você atrai esses pequenos insetos que irão, consequentemente, atacar os agentes que estão, porventura, infestando uma plantação, uma lavoura. Então, o que você estabelece aí? O chamado controle biológico da lavoura, libertando o produtor rural do uso de produtos químicos para exercer esse papel. Promotores do crescimento, inoculantes, bioestimulantes, biofertilizantes, então produtos naturais que vão estimular o crescimento das plantas e com isso contribuir para o aumento da produtividade da lavoura. Micro-organismos, extratos de plantas ou algas e substâncias orgânicas que também irão contribuir para o maior desenvolvimento das plantas. Produtos de uso veterinários, micro-organismos e vacinas. Bioativos, fluidos e secreções extraídos de plantas, micro-organismos e animais. Óleos essenciais para a formulação de nanocápsulas para a conservação de frutas, bastante interessante. Tudo isso feito com elementos encontrados na própria natureza. Fitoterápicos para uso veterinário. Então não é só para uso veterinário. Você pode, através dos bioinsumos, também desenvolver produtos fitoterápicos para o tratamento de doenças nos seres humanos. Enfim. Aqui nós temos, por exemplo, está muito sensível isso aqui, o emprego de defensivos químicos, biológicos e inoculantes no Brasil. Então aqui você tem um gráfico que mostra a evolução de 2018 até 2021. Por exemplo, os defensivos químicos, eles continuam crescendo? Continuam crescendo. O emprego de defensivo químico continua crescendo, até mesmo porque o agronegócio continua se desenvolvendo, né? Novas áreas estão sendo incorporadas ao processo produtivo, razão pela qual também há um aumento dos defensivos químicos. Agora, o que chama bastante atenção é se você pegar de 2018 a 2021, você vai perceber que praticamente dobrou
o emprego dos defensivos biológicos aqui, ó. Então já se observa uma tendência, e essa tendência, de acordo com os analistas, ela veio para ficar, relativo ao emprego dos bioinsumos nas suas mais diferentes categorias. Aqui no caso dos defensivos biológicos, no intervalo de 3 anos, o emprego desses defensivos cresceu na verdade cerca de 100%. Olha os inoculantes aqui. Os inoculantes também tiveram um crescimento bastante expressivo, aproximadamente, aí chutando por alto, algo em torno de 70% no intervalo de 3 anos. Então, estou mostrando esse gráfico comparativo entre o emprego de produtos químicos e produtos da cadeia natural, para que vocês possam perceber que a nova Revolução Verde ela veio para ficar, e a partir do momento em que ela vai aumentando a confiança do produtor rural em utilizar os produtos derivados dos chamados bioinsumos, consequentemente, a agricultura e a natureza agradecem. E nós também, como consumidores. Ao mercado brasileiro de bioinsumos. Então, os bionematicidas, esses aqui são utilizados para matar os vermes que atacam as raízes das plantas, por exemplo, as plantas. Então, esse aqui registrou um crescimento bastante significativo. Depois temos aqui os bioinseticidas para matar os insetos, lembrando que esses produtos não geram impacto ambiental, porque eles atingem o alvo, que é o objeto para o controle de doenças e pragas nas lavouras. Os bioinoculantes para estimular o crescimento das plantas e o biofungicida para matar os fungos. Então, repare aqui, ó, vendas totais em bilhões 2020 e 2021, 1,7 bilhões, 2021, 2022, 2,9 bilhões. Olha como é que o mercado está em plena expansão. 67% foi o crescimento do mercado de bioinsumos no Brasil em 2021, 2022. Aqui nós temos o mercado brasileiro de produtos destinados ao controle biológico. Então aqui nós temos o faturamento, né, em milhões, 2017, 2018, 326 milhões, 2018, 2019, 637 milhões, 2019, 2020, 930 milhões. Área tratada em milhões de hectares passou de 8,5 milhões de hectares no período 2017-2018 para 19,4 milhões de hectares. Repare que nesse intervalo de 2 anos, mais do que dobrou a área tratada com bioinsumos. Aqui você tem o faturamento por área. Repara, os bioinseticidas representam quase a metade do faturamento dos bioinsumos. Os biofungicidas, 18%, e os biomaticidas, 35%. Então, todos esses produtos que estão tendo o mercado em plena expansão fazem parte daquilo que hoje especialistas do setor agrário estão chamando de nova Revolução Verde. Aqui nós temos agora, para que vocês tenham uma ideia, né, a chamada agricultura biológica, que é uma agricultura que está dentro desse conceito da nova Revolução Verde. Então podemos dizer, os sistemas agroecológicos estão dentro desse contexto da nova Revolução Verde? Claro que estão. Então aqui você tem a agricultura biológica, onde não se emprega em nenhum momento química na lavoura. Então, na verdade, a adubação do solo é feita com compostagem orgânica, é feita com bioinsumos, né? O controle das pragas é feito através do controle biológico ou com produtos naturais que não agridam o meio ambiente, apenas através da pulverização ataque determinado fungo, determinado inseto que porventura
esteja, ou determinada doença que esteja atingindo a plantação e colocando em risco a produtividade da lavoura. E dentro desse contexto, você acaba produzindo alimentos saudáveis, alimentos que não terão efeitos colaterais nos seus consumidores. E são produtos que acabam por obter maiores preços no mercado, o que também acaba por contribuir para o aumento da lucratividade do produtor rural. Aqui nós temos a agricultura sintrópica, né? Que é um sistema agroflorestal onde você vai conciliar a produção de uma gama enorme de produtos que, através da sua sinergia, um produto vai contribuir ou uma planta vai contribuir para o desenvolvimento de outra planta. Então aqui você vai plantar, através do sistema da agricultura sintrópica, verdura, legumes, frutas, grãos. Você também terá o cultivo de árvores para a produção de madeira de lei, enfim. Então, o modelo agroecológico, através do sistema agroflorestal, dentro da sua etapa mais evoluída, envolve a chamada agricultura sintrópica, que hoje também vem registrando um crescimento significativo em várias partes do território brasileiro. Então podemos dizer assim que o Brasil é um dos países que se encontra hoje na vanguarda no desenvolvimento dos bioinsumos. Então essa nova revolução verde está trazendo benefícios não só para o Brasil, que fique bem claro isso, também para outros países do mundo, e é uma tendência que eu acho que vai registrar um crescimento bastante significativo na medida em que, a cada ano que passa, um número maior de produtores rurais tenham informações adequadas sobre o emprego dos bioinsumos, a importância da utilização desses produtos, vamos dizer, as vantagens que o emprego dos bioinsumos gera não só para o produtor, mas também para toda uma cadeia produtiva, para o meio ambiente, na questão da produção de alimentos saudáveis para os seres humanos. Enfim, então, as grandes empresas agropecuárias, não só do Brasil como do mundo, já estão se especializando na produção de bioinsumos, e esse mercado está em plena expansão, não só no território brasileiro, assim como em outros países do mundo. Então, essa nova revolução verde em si é uma revolução tecnológica vinculada ao desenvolvimento dos bioinsumos, com aplicação nas mais diferentes etapas do processo produtivo, e também a conservação de alimentos através dos bioinsumos, gerando não só para o meio ambiente, mas para o produtor e para o consumidor benefícios inquestionáveis. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro, né? Lembrando que a agricultura é uma atividade essencial para a vida, até mesmo porque a população do planeta continua crescendo, a demanda por alimentos continua aumentando, razão pela qual é preciso o desenvolvimento de novas técnicas que busquem maior eficiência na produção agropecuária e que possa também conciliar essa produção agropecuária com a questão da sustentabilidade ambiental, de forma a termos alimentos saudáveis, de forma a preservarmos o ecossistema no meio rural e também de forma a garantir não só os produtores rurais, como toda a cadeia produtiva que direta e indiretamente está vinculada à produção agropecuária, ganhos. Então, através dessa nova revolução verde, todos os segmentos que estão direta e indiretamente relacionados ao desenvolvimento dessas tecnologias, até o consumidor final, que somos nós, tem benefícios muito grandes. Então, espero que vocês tenham entendido. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta aí na parte do comentário. Se quiser fazer uma sugestão de uma aula,
faça essa sugestão que eu terei o máximo prazer de gravar. Então, o canal Geogênio está atingindo a impressionante marca de 446 aulas gravadas, que garantem aos seguidores do canal uma base solidificada para fazer qualquer concurso, seja ele técnico, militar ou vestibular. O canal Geogênio ele foi criado para democratizar o ensino da geografia, é um canal não monetizado, não tem fins lucrativos, mas assim que for monetizado, e isso está muito próximo de acontecer, os recursos serão doados para instituições de caridade. O canal Geogênio não foi criado para gerar recursos para mim. A única coisa que eu peço a vocês, encarecidamente, é que ajudem a divulgar esse trabalho para que um número maior de jovens e adultos que estão se preparando para concursos possam ter acesso a uma base e melhorar o seu rendimento nas provas e, consequentemente, obter a vaga na carreira pretendida. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!